Olá, a nossa aula de hoje será sobre novamente porcentagem. Então, aqui nessa aula a gente vai dar uma revisão, né, que o que já tem no nosso canal Mentalvox. Você pode estar assistindo essa aula lá. Então a gente vai dar uma revisão sobre o que a gente vai entender sobre porcentagem. O que seria uma porcentagem? Porcentagem é uma razão, ou seja, um numerador dividido pelo um denominador, só que esse denominador ele tem que ser exatamente igual a 100. Por isso que chama qualquer número por cento, que no caso eu coloquei x, então será x%. Esse símbolozinho aqui significa o porcento, né? Como vocês estão vendo aí, o símbolozinho, que no caso é o x, o símbolozinho é o símbolo da porcentagem. Então, essa porcentagem pode ser representada de algumas formas. Uma forma que a gente vai aprender agora será em forma de fração e sobre a forma de números decimais. Por exemplo, a gente tem 2% em forma de fração. Em forma de fração fica 2 centésimos. 2%, então 2 por 100. Ou se eu dividir 2 para 100, vai dar 0,02. Na nossa aula de frações, você já aprendeu que sem que eu divida 2 para 100 da forma natural, eu posso ver quantos zeros tem após a vírgula. Então, eu vou colocar o número de cima na última casa e eu sei que são 2 zeros, então 2 casas após a vírgula. Então, fica 0,02, certo? Mais um exemplo para a gente aprender e fixar. 32%. Então, você já sabe que é 32 para 100 ou 0,32 na forma decimal e na forma de fração. Outra forma da gente estar representando a fração de uma forma bem simples que você entenda, você tem que ter o denominador como denominador 100, né? Como denominador 100. Então você tem transformar a fração em porcentagem. 2/5. Eu tenho que ter o denominador 100. Então eu vou procurar um número que eu divido o meu denominador, no caso que é 5, que multiplica o valor que eu vou pensar que o resultado dê 100. 5 vezes 20 dá 100. Então, esse mesmo número que eu multipliquei o denominador, eu também vou multiplicar o numerador. 2 vezes 20, 40. Como é 40 por 100, é a mesma coisa de 40 por cento. Não é por 100? É por cento. Então, na forma de decimal, você vai dividir 40 para 100 e vai dar 0,40. Outro exemplo, 16 vigésimos, né? Na nossa aula sobre frações, tem também aí a leitura de frações, que você vai procurar aqui no nosso canal. 16 vigésimos. Um número que eu multiplique que deu resultado 100 no denominador, pode ser 5. 20 vezes 5, 100. Então, 16 vezes 5 vai dar 80. 80 por 100 é 80%, né? Por 100, então é por cento. Dividindo 80 para 100 vai dar 0,80. Um exemplo prático aqui para a gente resolver aqui. Então, eu vou procurar um valor que o meu resultado, como denominador, vai ser 100. Então, qual é o número que eu devo multiplicar por 4 vezes um número que dê como resultado 100? Você já está me dizendo que se eu multiplicar 4 vezes 25 vai dar 100. Então, eu vou multiplicar 32 vezes 25 também para dar o valor aqui de cima. 32 vezes 25 vai dar 800. 800 dividido para 100, ou 800, né, por 100, é a mesma coisa de você escrever a forma decimal, decimal não, em porcentagem 800%, ou, né, na forma de 800%, ou na forma decimal, dividindo, né, nesse caso aqui vai dar um número exato, será 8. Então,
Vamos aqui um exemplo prático de como calcular a porcentagem, né? Ele dá alguns exemplos aqui nessa questão e diz o seguinte, que nesse quadro tem alguns produtos escolares que tem o preço antes, o preço que era antes, por exemplo, o preço do caderno R$ 6,80, o preço da borracha R$ 2,80 e o preço do lápis de couro R$ 7,20, isso sem sofrer nem aumento e nem desconto. Eram os valores que tem aqui na tabela, né, na questão que ele está dizendo, que são produtos escolares que sofreu algum aumento ou desconto. Então, o caderno houve um desconto, né, de menos 15%. O lápis de cores teve um aumento de 25%. O lápis de cor não, a borracha teve um aumento de 25%. E o lápis de cor teve um desconto de 10%. Então ele pergunta aqui, após os reajustes, ou a menor ou a maior, né, o desconto ou aumento, qual é o valor dos preços em ordem crescente. Então a gente vai resolver cada um para a gente saber qual e depois colocar na ordem. Então, por exemplo, ele diz aqui que o caderno custava R$ 6,80. O valor caiu, ou seja, houve um desconto de 15%. Então a gente vai calcular quanto é 15% de R$ 6,80. A gente já sabe que 15% é 15%, né? Só que a gente vai fazer de uma forma bem mais prática. A gente vai pegar o valor em porcento, que no caso é 15, como eu escrevi aqui, multiplico pelo valor do produto, que é 6,80 nesse caso. 15 vezes 6,80 dá 102. Né, por cento, então divide-se para 100. O valor do desconto divide para 100. Eu fiz o quê? Eu peguei o produto, que era o preço dele 6,80, multipliquei por o porcento, 15 vezes 6,80 deu 102. Agora, né, por cento, então eu tenho que dividir por 100. Então, o meu desconto foi de R$ 1,02. Para mim saber qual o novo preço do caderno, eu devo fazer o quê? Devo fazer a subtração desses valores. Então, 15% de 6,80 é R$ 1,02. Então, qual será o novo valor do caderno? Alguém vai perguntar, e depois do desconto, qual foi o valor que você pagou pelo caderno? Então, 6,80 tirando R$ 1,02, você, no caso, iria pagar R$ 5,78. Esse é o preço novo do caderno. O outro produto, a borracha, ele custava R$ 2,80. Houve um aumento de 25%. Então, houve um aumento. Só que da mesma forma que a gente vai fazer, a gente vai pegar o valor do porcento, no caso, né, 25%, então 25 vezes o produto, que é R$ 2,80, 25 vezes 2,80 dá 70. Aí você vai dividir pelo porcento do valor, que no caso é 100. 70 dividido para 100 vai dar 0,70. Então, 25% de 2,80 é 70 centavos de acréscimo. Então, é óbvio que você já está me dizendo que se houve um aumento, então você vai somar 2,80, que era o valor do produto, da borracha antes, normal, mais o aumento de 70 centavos. Então, se você comprar uma borracha, você vai pagar exatamente R$ 3,50. Agora, o lápis de cor. Ele custava R$ 7,20. O valor teve um desconto de 10%. 10%. Então, quanto será 10% de R$ 7,20? Então, você já sabe que você vai pegar o valor do desconto, no caso 10%, 10. Você multiplica pelo produto, que é 7,20. Então, 10 vezes 7,20 vai dar 72. Como é por cento, então você vai dividir por 100. Então, 72 dividido para 100 vai dar 0,72. Então, o valor, o 10% de 7,20 é 0,72, ou seja, 72 centavos. Se houve um desconto, então quanto será o valor se você comprar
o lápis de cor. Então, o novo valor é o quê? R$ 7,20. Você tira 70 centavos. Então, você vai pagar R$ 6,48. Nessa questão, ele pede que você coloque os valores, os produtos, né, em ordem crescente, do menor para o maior, e marque a alternativa correta. Então, a ordem crescente dos valores vai ser o quê? O valor da borracha, R$ 3,50. O valor do caderno, R$ 5,78. E o valor do lápis de cor, R$ 6,48. Então, borracha, caderno e lápis de cor. A alternativa que você iria marcar: borracha, caderno e caixa de lápis de cor, será a alternativa A nessa questão. A terceira questão, ele diz o seguinte. A terceira questão, vamos ver aqui, diz o seguinte: o professor Felipe escreveu no quadro o texto do economista. Aí fez a pergunta: numa pequena empresa com 25 funcionários, a distribuição dos salários é demonstrada no quadro. Então, ele demonstra aqui no quadro. Número de empregados são 24 e 1. E o valor do salário que cada um ganha. Então, 20 funcionários ganham R$ 1.000. 4 funcionários ganham 5.000. E 1 funcionário ganha 10.000. Com base nessas informações, o funcionário que recebe 10.000 possui ganho superior à média salarial dos outros funcionários em quantas vezes? É isso que a gente vai ver. Então, é isso que a gente vai ver ao calcular o salário de cada um. Então, ao calcular a média dos salários, então eu tenho 20 funcionários que ganham R$ 1.000, então eu gasto com esses funcionários 20.000. 4 funcionários ganhando 5.000, então 4 vezes 5 também dá 20.000. Um funcionário ganha 10.000, 1 vezes 10, 10.000. Então eu vou saber quanto é que eu ganho, quanto é que eu pago na folha todo mês com funcionário. Então eu pago 20.000 de R$ 1.000, 20.000 por 4 funcionários de 5.000 e um funcionário de 10.000, somando, né? 20.000 mais 20.000 mais 10.000 vai dar 50.000 no final do mês que eu tenho que pagar pela folha de funcionário. Então, se eu sei que o total de salários é 50.000 e eu sei se eu somar 20 mais 4 mais 5 que é o total de funcionário, eu vou ter 25 funcionários trabalhando na minha empresa. Para mim saber a média dos salários, tem uma aula aqui também no nosso canal sobre, né, cálculos de médias, ponderado e média simples. Você também pode estar assistindo essa aula. Mas aqui você vai pegar o valor de 50.000, que é o valor mensal que eu tenho que pagar de salário, dividindo pelo total de funcionários, eu vou ter cada funcionário em média. Se todos ganhassem o mesmo valor, eu pagaria R$ 2.000 a cada um. Essa é a média do salário de cada um. Só que ele quer saber na questão quantas vezes o funcionário que ganha sozinho 10.000, que é um funcionário, ganha a mais do que os outros. Então, se cada um ganhasse o mesmo valor, ia ganhar 2.000. Como um só ganha 10, então eu vou dividir 10.000 para 2.000, eu vou obter 5 vezes, né, o funcionário que ganha 10.000 ganha além dos outros. Então, para mim saber em porcentagem, como ele quer em porcentagem, basta que eu multiplique o valor que eu obtive, às vezes 5.000, por 100, né, porcentagem, que é por 100. Então, 5 vezes 500, 5 vezes 100 vai dar 500, em porcentagem vai dar 500%. Então, mais uma questão aqui de aplicação sobre porcentagem, agora envolvendo juros. Então, a questão diz o seguinte: Joaquim pediu a quantia de R$ 1.000 emprestada para Maria. Ela resolveu emprestar, contanto que ele resolvesse ao final de 10 dias e com um acréscimo de R$ 40 sobre o valor emprestado. Ela propôs ainda que, caso ele devolvesse o dinheiro antes do prazo definido, ele iria ter
um desconto, né, de 2%. E caso ele pagasse atrasado, ele pagaria 3% acima do valor. Então, as perguntas, o item A ele diz: quanto Joaquim deverá a Maria caso ele salde a dívida em 10 dias? E o item B: qual será o valor da dívida caso ele salde em 13 dias? Ele diz na questão que o valor é R$ 1.000, o acréscimo é de 40%. Caso ele devolva o dinheiro antes do prazo, ele ganha 2% de desconto. Caso ele atrase, além dos 10 dias, ele pagará 3% por cada dia. Então, a situação é o seguinte: a situação pode ser resolvida ao você calcular o juros simples, que tem uma aula também no nosso canal sobre juros simples. Você pode estar assistindo depois para entender melhor essa aula. Então, para você calcular juros simples, basta que você aplique essa forma: J de juro, C de capital, I de taxa e T de tempo, que é o juro, o valor que ela vai receber, no caso a Maria, depois dos 10 dias. O capital que foi aplicado, que foi R$ 1.000, a taxa de 2% ou de 3%, dependendo se ele vai ter desconto ou vai ter um acréscimo, e o tempo, né, será de 10 dias. Então aí está juros simples, que é J, C, I, T. A gente vai resolver da seguinte forma. Ele diz aí: em 10 dias, a quantia de juros paga será de 40% do valor. Então, quanto é 40% de 1.000? Essa é o X da questão. Você vai ter 40% de 1.000, então 40%, né, por 100 vezes o valor de 1.000. Você pode fazer daquela forma que a gente fez na questão passada. Você pega o valor, multiplica pelo o porcento, multiplica pelo valor e depois você divide por 100. Ou você vai fazer dessa outra maneira que a gente vai resolver agora. Você vai, ou você pode dividir 40 para 100 e depois multiplica para 1.000. Ou você divide 1.000 para 100 e depois multiplica por 40. Então, se eu devo dividir 1.000 para 100, são 2 zeros aqui embaixo, 2 zeros aqui, então eu posso cortar. Então, o que vai sobrar? 40, 1 aqui e aqui 10. 40 dividido para 1, 40, né? 40 dividido para 1, 40, vezes 10, vai dar 400. Esse 400 é o valor do juro que ele vai pagar. Então, o valor da dívida após os 10 dias, sem desconto e sem acréscimo, vai ser 1.000, que é o valor inicial que ele havia pedido, mais R$ 400, que é o valor do juro. Então, o valor da dívida após os 10 dias, ele irá pagar a Maria 1.400. Para cada dia de atraso, deverá pagar 3%, né, a mais por dia. Então, você vai fazer o seguinte: depois de 13 dias, né, para cada dia de atraso, deverá pagar 3%, né, 3% para cada dia se ele atrasou. Então, o juro é igual ao capital que ele iria pagar no final, que a gente já somou o juro, que é 1.000 mais 400, fica 1.400. A taxa não é 3%, então 3 dividido para 100 vai dar 3, dividido para 100 vai dar 0,03. E foram 13 dias. 13 dias. Então ele passou 3. Não eram 10 dias, então ele passou 3. Por isso que a gente não vai botar 13, a gente vai botar 3, que passou 3 dias. 1.400 vezes 0,03 vai dar 42. 42 vezes 3 dá 126 de juro. Aqui, né, tá na explicação que passou 13 dias, só que ele tinha 10 dias a pagar. Então, 3 tirando 10, então ele atrasou no real 3 dias. Então, se o juro dos 3 dias deu 126, quanto ele vai pagar?
ele já sabe que ao final de 10 dias ele iria pagar 1.400. Mais o juro do atraso de 3 dias, 126. Então agora o valor da dívida não é 1.400? O valor do atraso, né, o atraso que foi 126, igual, você vai somar o valor que já tinha a pagar, 1.400, mais o valor do juro dos 3 dias, somando os dois dá 1.526. Esse é o valor que ele vai pagar devido a ele ter atrasado 3 dias. Né? No caso, ele passou 13 dias para pagar. Como o contrato dizia que ele tinha que pagar em 10 dias, passou 3. Esse 3 gerou um juro de 126, né? Por quê? 1.400 é o valor que ele ia pagar antes, com 10 dias. A taxa de 3%, 3 dividido para 100 dá 0,03. 3 dias, então 1.400 vezes 0,03 dá 42, vezes 3, os 3 dias dá R$ 126. Então, agora ele somando 1.400 mais o juro, que é 126, ele deve a Maria R$ 1.526. O item C, Joaquim saldou a dívida em 4 dias. Qual foi o valor pago? Se ele saldou a dívida em 4 dias, então o desconto ele vai ter 1.400, que é o valor que ele ia pagar. Se fosse antes, por cada dia não era 2%, então 2 dividido 2% é igual 2 dividido para 100, vai ser 0,02. Então, por isso que é 0,02 aqui. 1.400 vezes 0,02 vai dar 28. Como foram 4 dias, então multiplica para 4, então 112 foi o valor. O valor da dívida, então, 1.400, que era o valor que ele ia pagar caso ele cumprisse os 10 dias. Como ele pagou em 4 dias, houve um desconto de 112. Então, dos 1.400, tirando 112, vai ficar 1.288. É o valor, e no caso ele pagar antecipado em 4 dias, ele vai ter um desconto de R$ 112, dando um saldo devedor a menor de R$ 1.288. Nossa próxima questão. O salário bruto de Ana Clara era de 3.000 por mês. Sofreu um acréscimo de 10%. Ou seja, ela ganhou mais 10% em cima de 3.000. Sabendo que seu empregador desconta 11% de seu salário, referente ao INSS, responda as questões a seguir. Então, ele pergunta, ela ganhou um aumento de 10%, só que ela sabe que todo mês ela sofre um desconto de 11% do INSS. Então, faz a pergunta, qual é o salário bruto da Ana Clara após o reajuste? E outra coisa, qual é o salário líquido de Ana Clara, ou seja, após o desconto do INSS, antes e depois do reajuste? Você sabe qual é o significado da sigla INSS? Então, para resolver essa questão, ele diz que, primeiro, ela ganhava 3.000, é o valor que a gente sabe que Ana Clara recebia. Outra coisa, que ela recebeu um aumento de 10%. Então, você já está se perguntando, quanto foi que ela ganhou de aumento? Quanto é 10% de 3.000? Então, se você calcula 10% de 3.000, 10 vezes 3.000, que é a forma que a gente explicou como resolver a porcentagem mais rápida, 10 vezes 3.000 vai dar 30.000, dividido para 100 vai dar R$300, o valor do aumento de Ana Clara. O salário bruto seria, então, se ela ganhou mais 300, então é claro que você já está sabendo que 3.000 mais 300 vai dar
3.300 é o valor real que ela vai receber. Outra coisa, ela sabe que é retirado do seu salário 11% para o INSS. Então, quanto é 11% de 3.300? 11%, 11 para 100, vezes 3.300. Fazendo da outra forma, para que você entenda as duas formas para resolver, ou você divide 11 para 100 e depois multiplica por 3.300, ou você divide 3.300 para 100 e depois multiplica por 11. A gente vai fazer uma forma mais rápida, né? 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Então, sobrou 11 dividido para 1 vezes 33. 11 dividido para 1 dá 11 vezes 33. 11 vezes 33. Então, 11%, 11 vezes 33 dá 363, que é referente aos 11% que é recolhido para o INSS. Agora, basta subtrair, né, o valor que é retirado para o INSS, 3.300, tirando o valor que é retirado para o INSS, 363, dá um valor de 2.937, é o valor que ela vai receber. O valor posterior, 3.000, com o aumento, 3.300. O valor com a retirada do INSS, 2.937. O que significa, né? INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, que também é perguntado na questão. Nossa próxima questão diz o seguinte: sua mãe quer fazer um bolo, então ela precisa de alguns ingredientes. Precisa de leite, de ovo, cenoura e de chocolate. Esses são os produtos que ela necessita para fazer esse bolo. A questão pede que você imagine um valor para cada produto. Então vamos imaginar os valores, por exemplo, para o leite, R$ 4,50. Para o ovo, R$ 3,00. Para a cenoura, R$ 6,25. E para o chocolate, R$ 4,25. Então, se alguém vai fazer um bolo e quer vender, tem que saber o quanto gastou para fazer o produto. Então, total do valor pago pelos ingredientes. Então, somando todos, né? R$ 4,50, R$ 3,00, R$ 6,25 e R$ 4,25, dá um valor final de R$ 18,00. Ele quer vender esse bolo com 50%. Então, vendido com acréscimo, ou seja, ele quer ganhar 50% em cima do valor, que no caso que ele gastou, que foi de R$ 18,00. Então, 50% é a mesma coisa de você dividir 50 para 100 e depois multiplicar pelo valor que você gastou pelo bolo, no caso, R$ 18,00. 50 dividido para 100 vai dar 0,50 vezes 18 dá R$ 9,00. Na lógica, eu já sabia que se 50% é a metade do valor do gasto, então a metade do valor a ser ganho será 9. Então, quanto ela deverá ter de lucro para ganhar 50% em cima? Então, ela vai ter que ter um lucro de R$ 9,00 já livre. Então, essa é a nossa aula sobre porcentagem, onde eu tenho um valor no numerador, um número qualquer no numerador, e o denominador terá que ser exatamente 100, para chamar de porcento, que é o símbolozinho porcento, né, o símbolo da porcentagem, porcento, e é uma razão, que é uma divisão de um numerador por um denominador. Ela pode ser vinda em forma de fração ou em forma de número decimal. E ela pode estar em forma de fração e transformar em número percentual, né? Só repetindo, aquela forma que você aprendeu, que você vai procurar um valor, você tem a fração, por exemplo, 32 quatro-avos, 32 quartos no caso, 32 quartos. E você sabe que o seu denominador terá que ser 100. Então, qual é o número que eu multiplico 4 que vai dar 100? Então, 32 quartos,
eu vou multiplicar 4 vezes 25, vai dar 100. E o mesmo número que eu multipliquei pelo denominador, que deu 100, eu vou multiplicar o numerador, que no caso será 25. Então, 32 vezes 25 dá 800. Em forma de porcentagem, você só vai escrever o numerador, né, por cento, e escrever o símbolozinho, que é o 100 que está subtendido. Nesse caso, 800 para 100 não dá um número decimal, vai dar um número inteiro. Mas no nosso, por exemplo, se eu tenho 80%, eu vou dividir 80 para 100, vai dar um número decimal, 0,80. Se eu tenho 40%, é 40 para 100, vai dar 40, 0,40, né, que é o número que eu dividi. Essa é algumas formas de você trabalhar porcentagem. A gente também aprendeu sobre aumento e desconto nessa aula. Espero ter ajudado. Você se inscreva no nosso canal Mental Vox. Mental Vox. Mental Vox. E você dê um gostei para essa nossa aula.